dia, crianças. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de história da primeira série sobre o desenvolvimento infantil, tá? Eu sou professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Paulo Balsa. Porque todos nós sabemos, né, que para nós crianças, quando nascemos para desenvolver, nós temos que ter nós temos que ter uma boa fórmula, né? Uma boa mãe, para nós ter um bom desenvolvimento, né? Que aqui, ó, nosso textozinho diz assim: há quem diga que as crianças são adultas em miniatura, apenas elas possuem menos experiência que os mais velhos, né? Então, quando nós crianças, somos criancinha que nem vocês, as nossas experiências, elas são o quê? São mais poucas do que as experiências das pessoas mais velhas, como a nossa mãe, né? Então, essa suposição, ela não poderia estar mais errada, tá? Tente ensinar a fórmula de Blaus-Carey, que é uma criança que tem 5 anos e acabará frustrada, né? Acabará frustrada. Então, por mais que uma criança saiba, né? Por mais que vocês saibam, né? Que 2 mais 2 é 4 e tenha vivenciado a resolução do problema mais complexo, ela ainda não é capaz de compreender conceitos abstratos como os adultos, pois ainda não se desenvolveu essa capacidade. Então, essa fórmula aqui de 2 mais 2 é 4, então aqui ela quer dar um exemplo, né? Porque por mais que vocês entendam esse conceito aí, mas só que o desenvolvimento de vocês tá longe de chegar a um desenvolvimento de um adulto, né? Uma compreensão, né? E assim por diante, né? A compreensão de uma criança é totalmente diferente de uma adulta, né? E o que isso significa? Pois bem, isso quer dizer que a criança passa por todo um processo, né? Que vocês sabem que nós, quando somos crianças, nós passamos por todos um processo de quando a gente nasce, fica nos braços da mãe, é um processo quando a gente está engateando, é um processo quando a gente vai caminhar, aprender a caminhar, né? Então, nós crianças, nós passamos por vários processos, né? Até chegar ao nosso desenvolvimento de adulto, ou seja, da velhice, tá? No desenvolvimento, ou seja, melhora das funções e habilidades, até se tornar um adulto. E daqui que nós, para chegar até um adulto, nós vamos passar por muitas fases, né? Vem a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta, né? Para chegar à fase adulta, né, não? E o que é desenvolvimento infantil para vocês, crianças? O desenvolvimento infantil, ele é o quê? Ele é um processo pelo qual todas as crianças passam desde o nascimento. Então, todos nós, quando nascemos, nós passamos por uma fase de desenvolvimento infantil, tá? E até mesmo as crianças passam desde o nascimento até mais ou menos 6 anos de idade, né? Ela está o quê? Relacionada ao desenvolvimento de habilidade específica que garante a autossuficiência da criança, né? Então, vamos ver aqui, ó. Esse processo, ele é caracterizado por marcos, nos quais certos comportamentos, eles são esperados da criança a partir de quê? De uma certa idade, né? Que os pais não ficam ansiosos para ouvir a primeira palavra do bebê, enquanto pois
enquanto os pais não ficam exatamente felizes quando o filho dá os primeiros passos, né? Então, aqui eu quis dizer que os pais, eles ficam ansiosos para que nós, quando criança, damos o primeiro passo, se a levanta do chão, né? Então, todos os pais ficam ansiosos por essa fase da vida que do filho, né? Pois bem, esses são exemplos evidentes do que é como se dá o desenvolvimento da criança, né? Como eu já falei, que o desenvolvimento da criança vem desde ela quando nasce. Quando gera já na barriga da mãe já é uma fase, quando nasce é outra, né? Quando já está engateando é outra. Então são os pequenos aprendizados do dia a dia e que fazem com que elas se tornem cada vez mais adulta. Então, cada vez que a criança ela vai passando por uma fase, ela vai se tornando mais adulta, tá? E os fatores importantes para o bom desenvolvimento infantil. Aí vem aqui, ó, a base para um bom desenvolvimento é o vínculo afetivo com a mãe, né? E o pai e os familiares e os demais cuidadores, né? Quando há um ambiente acolhedor, a criança ela tem a oportunidade de quê? De crescer saudavelmente, ela tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades melhor, ela tem todas uma oportunidade que uma criança que não está num ambiente bem acolhido não ter, tá? Então tem que ter ela tem que ter um bom vínculo com os pais, com a mãe. Os pais não devem estar brigando na frente dos filhos, né? Para a criança poder crescer saudavelmente, tá? E os ambientes perturbados com casa em que moram muitas pessoas, presenças de muitas brigas, violência, abuso psicológico e físico, e entre outras. Elas são fatores de risco para que as crianças tenham o quê? Dificuldade em desenvolver suas habilidade, tá? Plenamente. Porque num ambiente muito agitado, a criança fica um pouco acanhada, a criança fica apavorada, né? Então, ela vai ter mais dificuldade do que num ambiente que a criança só presencia o bem, não é? Não raramente, esses pequenos passos ao sofrer de transformar mentais mais tarde na vida e pode ter dificuldade social na carreira de estudos, entre outros. É claro que uma criança que está num ambiente que não é agradável, um ambiente que vive com briga, nas tardes ela vai ter um grande problema, né? Para aprender os estudos, ela vai ter um pouco de dificuldade para conviver com as outras crianças, né? Então, nós temos que ter um ambiente bom para conviver com as crianças, tá? Aí vem o marco do desenvolvimento infantil, né? O que é um marco do desenvolvimento infantil? Aqui, ó, tá aqui, ó, a imagem, as pernas da mãe, a mãe pegando aqui, ó, no bebê, para ele dar os primeiros passos, né, ó. Muitas mamães e papais, eles sabem que os filhos estão se desenvolvendo bem porque conhecem o quê? Os marcos do desenvolvimento. E esse marco, elas são eventos nos quais as crianças começam o quê? A demonstrar certos comportamentos. Tem momentos certos para acontecer. Então, aqui quer dizer, ó, que tem momentos certos para as crianças dar os primeiros passos, para acontecer alguns momentos, né? Não é qualquer momento assim que vai ter, que a criança ela vai ter os momentos, né? Os momentos certos para ela poder dar os primeiros passos dela. Vale lembrar que as idades elas podem o quê? Elas podem variar bastante, mas em geral é aconselhável procurar o quê? Um pediatra, ao desconfiar que seu filho não está se desenvolvendo tipicamente, tá? Então, quando a criança não está se desenvolvendo tipicamente, os seus pais têm que procurar o quê? Pediatra, para ver se ele tem alguma deficiência para caminhar, para falar, né? Aí também, ó, vem o desenvolvimento da linguagem, ó, tá aqui, ó, a imagem da criança, quando a criança
vai falar suas primeiras palavras, né? As crianças, vocês sabem que as crianças, nós não nascemos sabendo o que? Falar. Quando nós nascemos, nós não falamos, né? Isso não é surpresa para ninguém, vocês sabem, né? Que ninguém nasce falando. A fala, assim como a cognição, ela não surge da noite para o dia. Ela também vai chegando por meio de quê? Dos estágios, de acordo com as crianças, vai fazendo aquelas grumechinhas, até que um dia ela consegue falar, né? Entretanto, não conseguir falar é diferente de não conseguir o quê? Se comunicar. Mesmo que a criança não fale, mas ela se comunica, tá bom? E comunicar entre cuidador e bebê, e na maioria das vezes, muito bem estabelecida. Quantas vezes você não viu uma mamãe reconhecer a necessidade do pequeno só pelo choro? Pois bem, desde o começo ela já vai criando aqui uma espécie de linguagem própria, ainda que não use as palavras. Então, muitas vezes, as mães conhecem seus próprios filhos, seus bebês, mesmo que ele não fale, mas quando ele está chorando, ele está sentindo alguma coisa, ou ele está com a dor, ou ele está num lugar que não seja confortável, ele está com fome, não é? Mas ele está se despertando, né? Aí vem, o problema é que nem todo mundo entende essa linguagem do bebê. À medida em que cresce, ele precisa aprender o quê? A se adaptar ao mundo à sua volta. Com isso, ele passa a aprender a língua do lugar em que vive, ao longo de dois estágios, o pré-linguístico e o linguístico, né? Porque o pré-linguístico é quando ele nasce, o linguístico é quando ele já está falando, tá? E aqui, olha, eu deixo uma pequena atividade para vocês fazerem em casa, o pré-projeto comemorações de agosto, Simone L. Dumont, o dia da infância, tá aqui, ó, as crianças brincando, aí vocês vão lá, ó, pinta as crianças, no vizinho, o banco aqui que elas estão brincando, aqui no jardim, aí vocês pintam bem pintadinho para a tia dar a nota na próxima aula, tá? E o meu bom dia a todos, e até a próxima aula, para nós dar continuidade ao conteúdo, tá?